livro de Abacuque, e mediante o testemunho da nossa irmã, nós ficamos refletindo. Por que Deus permite que nós passemos por tais dificuldades? Se o nosso Deus é um Deus amoroso, e é todo-poderoso, onisciente, por que existem estas enfermidades, né? Por que existe o mal no mundo? E por que este mal acontece ao nosso redor ou nas nossas vidas? E nós acabamos enfrentando tantas dificuldades. Por quê? O livro de Abacuque, do profeta Abacuque, ele trata deste problema, o problema do mal. Como compreender o mal no nosso meio? Como entender aquele que vive fazendo coisas contra Deus prosperar, e nós, servos do Senhor, não prosperamos o tanto que achávamos ou achamos que deveríamos prosperar? Então, queremos observar este tema, que é um tema central no livro de Abacuque, do profeta Abacuque, a questão do problema do mal. Olha Abacuque capítulo 1, versículo 13. É o versículo-chave, hoje vamos observar este capítulo. Abacuque 1, verso 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe no entendimento da Escritura dele hoje à noite. Pai amado, ajuda-nos a compreender a Tua Escritura, não somente no sentido de entender com a nossa mente, mas no sentido de compreender com o Espírito e viver de tal modo que estaremos dando graças a Ti, apesar das dificuldades, dos males, dos problemas e das injustiças que sofremos. Ajuda-nos que a Tua palavra nos alimente, nos fortaleça, para a honra e glória do Teu nome, é que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. O problema do mal do mundo. Como reagir a este problema? Nós queremos observar alguns passos no capítulo 1 que nos mostram como reagir a este problema, a questão do mal, mesmo Deus, o nosso Senhor, sendo um Deus tão bondoso e tão maravilhoso. Primeiro, é a indignação contra os pecados da sociedade. Nós devemos ter tal atitude, a indignação contra os pecados na nossa sociedade, no nosso meio. Indignação contra a injustiça. Isso deve estar e certamente está no nosso coração. Indignação contra a corrupção, contra uma irmã, e até peço oração, irmã Maria Bruno, que é membro da nossa igreja, está lá, acho que é no hospital, no IJF, né? Instituto José Frota, e não tem leito para ela, então orem pela irmã, ela está no corredor, caiu, a senhora já, né, idosa, e quebrou o fêmur, a irmã Leidinha está lá com ela já, né, desde quinta-feira. Então vamos orar pela nossa irmã. Aí por que acontecem essas coisas, né? E por que não tem vaga lá no hospital para a irmã, para ela poder ser bem tratada e ser bem cuidada? E por que acontecem essas coisas? Quando observamos tais situações, ficamos indignados. A corrupção certamente promove a falta de leito, a falta de estrutura para a nossa sociedade. Isso aqui não estou contando novidade, todo mundo sabe disso, né? Isso aí é típico da nossa sociedade brasileira. Mas a indignação vem, como o profeta Abacuque também estava indignado com a nação de Judá, que vivia nos seus pecados. Abacuque, capítulo 1, versículo 1, fala de uma sentença. A profecia de Abacuque era contra Judá, e era uma sentença contra os pecados daquela nação. Olha o versículo 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Por sentença que entenda, era uma revelação de Deus para o profeta, e uma revelação muito dura contra os pecados daquela nação. E Abacuque também estava indignado com os pecados daquela nação. Na nossa sociedade, nós fazemos uma divisão que não é correta. O mundo material e o mundo espiritual. Essa divisão não é de Deus, né? Tudo é espiritual.
Mas em que sentido? Até o nosso físico é para a glória e honra de Deus. Finanças, glória e honra de Deus. Trabalho é para a glória e honra de Deus. Tudo na nossa vida tem que ser espiritual, tem que ser para a honra e a glória do Senhor. Período de Abacuque, o povo estava distante do Senhor. E os pecados da nação faziam com que também houvesse corrupção. Ao ler o profeta Isaías, que foi um pouco antes de Abacuque, Isaías fala dos governantes, dos príncipes que eram corruptos e retiravam o sustento dos órfãos e das viúvas, que naquela época eram as minorias, eram os grupos sociais menos favorecidos da nação de Israel. Quer dizer, o mundo se modernizou, a tecnologia chegou, mas o pecado é o mesmo. Corrupção de líderes, não depende aí do partido ou da ideologia política, mas é a corrupção dos líderes que destrói a estrutura que deveria servir ao povo. Abacuque então fala desta sentença. O livro do profeta Abacuque, ele foi produzido num período muito crítico. Ele é contemporâneo, o profeta de Jeremias. Jeremias foi o profeta que viu ali o cativeiro babilônico, em 586 a.C. E Abacuque pregou naquele mesmo período e teve estas revelações do Senhor naquele mesmo momento. Abacuque, então, ele se animou com o rei Josias, porque o rei Josias, na época, trouxe o reinado de justiça. Ele trouxe a obediência à lei, ele reformou o templo, ele celebrou novamente a Páscoa. O rei de Judá, ele era o pastor daquela nação. Quando o rei era semelhante a Davi, toda a nação andava nos caminhos do Senhor. Mas quando o rei era pecador, toda a nação andava distante da vontade do Senhor nosso Deus. Josias foi um rei piedoso que viveu de 640 a 609 a.C. Foi morto na batalha pelo faraó Neco. Por quê? Um rei tão justo, tão bom, mas o fato é que ele morreu e então o reino passou aos seus filhos e ao seu neto. Antes de Josias, o seu avô foi talvez o pior rei da nação de Israel. Foi o rei Manassés. Então, quando Josias chega, já depois da morte de Manassés, então esperava-se que Josias trouxesse a nação de volta para os caminhos de Deus. E foi o que ele fez. Mas, infelizmente, não durou tanto tempo. O neto de Josias, melhor dizendo, o filho de Josias, onde Abacuque estava tendo seu ministério aqui, era Jeoaquim. Vamos para 2 Reis, capítulo 24, versículo 1. Esse texto fala um pouco sobre o rei Jeoaquim, filho de Josias. E foi nesse período que Abacuque estava tendo seu ministério profético. Isso é muito importante para nós entendermos por que Abacuque estava tão indignado contra os pecados da nação de Judá. 2 Reis 24, verso 1. Nos dias de Jeoaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele. E ele, por 3 anos, ficou seu servo. Então se rebelou contra ele. Jeoaquim se rebelou contra Nabucodonosor. Verso 2. Enviou o Senhor contra Jeoaquim bandos de caldeus, bandos de sírios e de moabitas e dos filhos de Amon. Enviou-os contra Judá para os destruir, segundo a palavra que o Senhor falara pelos profetas, seus servos. Com efeito, isto sucedeu a Judá por mandado do Senhor, que o removeu da sua presença, removeu Judá, por causa de todos os pecados cometidos por Manassés, avô do rei Josias. Manassés foi tão ruim, que ele foi um dos motivos, não o único, mas um dos motivos pelo qual Deus trouxe Nabucodonosor para retirar os judeus da sua terra e os levar para outras províncias. O cativeiro babilônico, oficialmente nos livros
começa em 586 a.C., a maior deportação, quando os muros são derrubados e o templo é destruído. Mas em 605 a.C., lembre que nós estamos voltando, né, do ano maior para o menor, né? 605 a.C. foi o período que Daniel foi deportado para a Babilônia com 15 anos de idade aproximadamente. Houve uma outra deportação em 597 a.C., mais de 10 mil foram levados cativos, e a última, que foi a mais agressiva, foi a de 586 a.C., já posterior um pouquinho ao reinado de Joaquim. Então, Manassés foi muito ruim. Josias, quando chegou para governar, então foi uma esperança. E Abacuque se regozijou com isso, ficou feliz, porque viu uma luz, finalmente um rei que vai nos trazer para perto do Senhor. Manassés, ele se arrependeu. Em 2 Crônicas, em Reis não fala, mas em Crônicas, 2 Crônicas 33, verso 10, nos fala que Manassés se arrependeu. E no final da sua vida ele tentou trazer de volta a nação de Judá para perto de Deus. 2 Crônicas 33, verso 10, diz assim: falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Olha, Deus sempre é misericordioso, Ele manda os profetas, Ele manda a sua palavra, mas o homem pecador, no caso aqui o rei Manassés, não quis ouvir, foi levado cativo para a Babilônia. Mas lá na Babilônia, na sua angústia, Manassés, um rei terrível, Manassés foi idólatra, incentivou o sacrifício humano em adoração aos seus ídolos, certamente desprezou a lei de Deus e a obediência à vontade do Senhor. Mas no verso 12, do capítulo 33 de 2 Crônicas, Manassés, ele ora. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais, fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Esse rei se converte ao Senhor e ele se torna fiel a Deus e começa a implantar um reino semelhante ao de Davi. Verso 15: tirou da casa do Senhor os deuses estranhos. Olha, a conversão é assim, ela tem resultados, ela tem fatos, ela não é só na cabeça. O Manassés, você vê que ele teve uma postura diferente, ele tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificaram no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Josias deu continuidade a estas reformas. Parece que Amon, o pai de Josias, desfez um pouquinho do que Manassés tinha tentado corrigir. Mas quando chega Josias, ele tenta restabelecer o governo de Deus no meio da nação de Judá, de onde viria o Senhor Jesus. Fato que, quando Josias morre, seus filhos, Joacás, Joaquim, Zedequias, eles não se tornam fiéis. E por não se tornarem fiéis, novamente a nação cai no pecado, e então Abacuque se indigna. E aí ele pronuncia uma sentença contra a nação de Judá. E então, lá em Abacuque, voltando para o nosso texto principal, capítulo 1, verso 2, Abacuque diz: até quando, Senhor? Clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Abacuque estava orando a Deus e clamando pela situação do povo. O povo estava se destruindo por causa do seu próprio pecado, injustiça social, os órfãos desprezados, as viúvas mais ainda, certamente governantes corruptos naquele momento, como Isaías descreve, não exatamente nessa fase, mas desde o período de Isaías, no século VIII, antes de Cristo, alguns séculos antes desse momento, já haviam líderes corruptos na nação, tanto de Israel como na de Judá. E então Abacuque ora a Deus e diz: até quando, Senhor?
Abacuque queria justiça para a nação de Judá. Abacuque queria que o rei se convertesse. Abacuque queria que o Senhor novamente fosse adorado, que a palavra de Deus fosse pregada e que o povo de Judá fosse obediente à lei de Moisés. Era o pedido de Abacuque ao Senhor. Verso 3. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Então, a sociedade estava envolta em violência. Quando o povo vive no pecado, vive em idolatria, quer seja idolatria, a adoração de um ídolo, uma imagem de escultura, quer seja uma idolatria mais moderna, como por um veículo, ou por finanças, ou pela sua própria estética, quando essa idolatria nos domina, certamente a sociedade se corrompe, e os efeitos são nítidos. Violência, corrupção, é o que nós observamos na nossa cidade. Isso nada mais é do que fruto da decisão humana de viver no seu próprio pecado e abandonar a lei e a vontade do Senhor nosso Deus. Por isso temos que orar pelos nossos governantes. Se Deus quiser e abençoar, pode ser que um deles verdadeiramente creia no Senhor Jesus Cristo. Verdadeiramente, né? Não um que vai defender o partido evangélico ou o partido de sua igreja, mas um que vai fazer a vontade do Senhor para a honra e glória de Deus. Abacuque estava indignado com a injustiça na nação de Judá, porque ele sabia, como um profeta, que aquela nação tinha que testemunhar da luz de Deus para as outras nações, perdidas no pecado naquela época, na antiguidade. Judá, em vez de testemunhar, estava envolto em violência e em vários outros pecados. Verso 4. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Esqueceram de obedecer à lei de Moisés, torcem a justiça de Deus. O perverso cresce, engana, cerca o justo. E o que é que acontece com o justo? Ele muitas vezes é desprezado. Entenda que na linguagem do Antigo Testamento, o perverso é o que não creu. O justo é o crente. Na nossa linguagem moderna, é assim que a gente lê esse texto do Antigo Testamento. É assim que a gente compreende. Veja a lei se afrouxa. Não é uma lei política somente, mas é a lei de Moisés, a lei que governava a nação de Judá, povo de Deus. Hoje, o povo de Deus não é uma nação política, no sentido que era a monarquia de Judá. Hoje o povo de Deus são aqueles convertidos no nome do Senhor Jesus Cristo, que fazem parte da igreja, o corpo de Cristo, uma comunidade formada por várias etnias, por várias pessoas de várias idades, em várias partes do mundo, que não assumem necessariamente ou defendem uma visão política, mas sim a visão do reino de Deus e da volta do Senhor Jesus Cristo à terra. É diferente da nação de Judá. Judá tinha exército. Né? Judá, ele tinha leis que envolviam a pena capital. O povo de Deus naquela época tinha uma visão política bem diferente. Não estou dizendo que individualmente não somos seres políticos, claro que sim, não é isso que eu estou falando. Mas como povo de Deus, não. Nossa missão é semelhante à de Judá, mas também é um tanto distinta da de Judá. E por isso, temos que ter cuidado para não misturar e achar que igreja é igual a Israel, a Judá, do Antigo Testamento. Não é. Eles tinham um exército, uma pessoa que cometesse determinados pecados que estão prescritos na lei de Moisés poderiam ser mortos por causa dos seus pecados. Na igreja é diferente. Mas o fato é que Abacuque estava indignado com tal injustiça. E algo que sempre é colocado no Antigo Testamento, principalmente em alguns salmos, é a ideia do justo ele não prosperar e o ímpio prosperar, ascender na sua vida. Isso causava uma certa indignação. Por que isso acontece? Por que esse tipo de mal acontece? Por que o justo passa por tantos problemas, dificuldades, assaltos, enfermidades, e aquele que blasfema de Deus, saúde, né, lá em cima, dinheiro parece que está jorrando. Por que acontecem estas coisas? Isso motivou alguns
homens de Deus a escrever alguns salmos, como o Salmo 73. Olha aí na sua Bíblia, o Salmo 73 é um salmo que fala destas injustiças e deste mal que às vezes nós não conseguimos compreender bem. O livro do profeta Abacuque serve para nos ajudar a entender tais males. Salmo 73, verso 1. Salmo de Asaf. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, o versículo é interessante. Deus é bom para Israel e para os de coração limpo. Quanto a mim, Asaf falando, porém quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. O homem está quase se afastando de Deus. Por quê, Asaf? Verso 3. Pois ele invejava os arrogantes. Ao ver a prosperidade dos perversos, para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e médio. Para eles, não partilham das canseiras dos mortos, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Ele está descrevendo a vida daquele homem longe de Deus. E ele está mostrando, eu quase tropeço na minha fé, porque eu tenho inveja dos que não servem a Deus. A vida deles é mais fácil. Eles têm mais. Eles prosperam. Eles não adoecem. Os meus olhos são fundos de tanto trabalhar. Os deles é cheio de gordura ao redor, né? São fofinhos, né? Cheinhos, bem tratados. E eu aqui, coitado, emagrecendo, sofrendo. Por que é desse jeito? Abacuque vai tratar deste problema do mal. Abacuque vai tratar numa dimensão da nação de Israel. Você lembra de um livro da Bíblia que também trata deste problema, só que numa dimensão mais pessoal? É o livro de Jó. Né? Jó trata deste problema do mal numa dimensão mais pessoal. Aqui Deus dá respostas a Abacuque. Jó, ao menos no livro, não teve respostas. Deus fez só perguntas para que Jó refletisse, a fim de que ele se colocasse no lugar dele. Criatura, local de coisa criada. Nós não perguntamos ao oleiro, por que me fizeste? Não, nós não temos essa prerrogativa, porque o Senhor é soberano e Ele decide, desde o dia do nosso nascimento até o nosso último dia de vida, tudo o que vai acontecer. O Senhor é soberano sobre a nossa liberdade. E Ele interfere quando Ele quer, porque Ele é Deus. E se Deus não abençoar, o negócio não vai para frente. Então percebemos a indignação contra os pecados da sociedade. Você também se indigna contra os pecados, os sofrimentos, as injustiças que acontecem na nossa sociedade? E principalmente quando atinge a família da fé, a igreja do Senhor Jesus, sabendo que o nosso Deus, o único Deus que sustenta todas as coisas, é Ele quem determina. Então por que Ele permite que certos males cheguem até nós? A resposta de Deus, e aqui é um segundo passo no nosso capítulo, a resposta de Deus à indignação de Abacuque, à injustiça e aos pecados de Judá, foi um mal maior ainda. Aí Abacuque ficou sem entender nada. Como assim um mal maior? Versículo 5, Abacuque 1:5. Abacuque clamou a Deus: até quando, Senhor, as injustiças, os problemas e as dificuldades? E então, verso 5. Vede entre as nações, Deus dizendo para Abacuque: olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo, Deus dizendo, em vossos dias obra tal que vós não crereis. Quando vos for contada, pois eis que suscito os caldeus. Eu imagino que quando Deus falou isso para Abacuque, até antes de Deus falar a palavra caldeus, Abacuque estava esperando obra maravilhosa. A gente não vai nem acreditar nesta obra, né? Quando for contado, ninguém vai crer. Então, certamente, até aqui Abacuque estava esperando algo maravilhoso. Aí quando chega no verso 6, Deus diz: pois eis que suscito os caldeus. Aí Abacuque, desfalece.
Como assim, os caldeus? E aí Deus continua: nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passam o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Isso é Deus falando para Abacuque. Deus dá uma descrição precisa de quem eram os caldeus aqui, os babilônios, sob o comando de Nabucodonosor, que viriam logo posteriormente ao reinado de Joaquim, invadir Jerusalém e destruir o templo e destruir os muros da cidade santa. O templo que carrega o nome de Deus para os povos idólatras na circunvizinhança. Este é o dilema de Abacuque. Por que, Senhor? A sociedade já está cheia de pecado, já está com tantos problemas, e eu clamo a Ti, e a solução do Senhor é um povo mais ímpio do que nós, para nos destruir. Por que, Senhor? E nós temos estes mesmos dilemas. Se Deus é bom, se Ele sabe todas as coisas e é onisciente, e pode todas as coisas, porque é onipotente, por que Ele permite que haja o mal no mundo? Por quê? Como você pode falar desse Deus, talvez alguém lhe perguntando, diante de tanta maldade e sofrimento no mundo? Como se pode falar de um Deus com tanta maldade? Por que Deus parece complacente com o mal no mundo? Por que acontecem tantas desgraças e parece que Deus não toma nenhuma atitude? Por que Deus permite que os ímpios prosperem sobre aqueles que são mais justos? Existem algumas respostas para estas perguntas importantíssimas na nossa vida e que, se nós entendermos bem a Escritura, a revelação de Deus, nós viveremos de modo mais tranquilo e dependente do Senhor. Respostas erradas. Deus, Ele não é soberano. É uma resposta errada, não é bíblica. Algumas igrejas evangélicas assumiram esta postura. Deus não tem domínio sobre tudo no universo. A tsunami que atingiu a Indonésia aconteceu porque Deus não sabia. Se Ele soubesse daquela tsunami, Ele teria impedido. Deus, Ele prevê o futuro, mas não tudo. Que absurdo. Crentes defendendo tal ideia. É o mesmo que você pegar a Bíblia e deixar de crer nela. Porque um Deus que não é soberano não é o Deus da Bíblia. Não é o Pai do Senhor Jesus Cristo. Não é o Criador do céu e da terra. E esses conflitos surgem porque temos que conciliar a maldade no mundo e o amor de Deus. Deus é tão amoroso, por que aquela onda destruiu e matou tantas pessoas ali? Porque tantas guerras estão acontecendo agora, hoje, assaltos, mortes injustas, digamos assim. Existem também outras respostas erradas. E aí, o alerta. Religiões monistas. O que são estas religiões monistas? É o budismo, o hinduísmo. O budismo é uma das religiões que mais cresce no planeta. E são monistas porque elas fundem a realidade com Deus. Deus é o ar, Deus é tudo, eu sou Deus, você é Deus, tudo é Deus. E baseado em tais concepções, o mal é uma ilusão. Para o budista, para o hinduísta, o mal é uma ilusão. Na verdade, não existe mal. O que é que você faz? Você medita, esvazia sua mente, pronto, acabou o mal. É a forma de, não é que o mal é uma ilusão, mas é uma tentativa de nos iludir, né? Para tentar transcender a experiência do sofrimento.
Isso para o oriental, e tem chegado para nós ocidentais, o budismo, o hinduísmo, mas principalmente o movimento chamado Nova Era, que não é mais tão novo assim, que é bem conhecido por várias vertentes ecumênicas e esotéricas, né? Se você vai numa igreja lá em Brasília, no plano piloto, você tem uma igreja cristã, católica ali, mas no altar, pelo menos na época que eu fui, era assim. Você tinha os 4 elementos no altar, além da cruz, os 4 elementos, o fogo, a água, a terra e o ar, elementos simbolizando o ecumenismo, né, e religiões orientais. Estava lá, né, simbolizando sincretismo. E a ideia aí é você entorpecer os seus sentidos para transcender o mal. Essa é a resposta para entender e vencer o mal destas religiões. Mas existe também, para nós, afeta mais o cristão bíblico, as religiões dualistas. O dualismo que veio do zoroastrismo persa, veio de Platão também, a influência grega, gnóstica e neoplatônica, que eu comecei falando um pouco a ideia do mundo físico e do mundo espiritual. Tudo é espiritual, inclusive a parte física, ela também é espiritual no sentido que é para a glória de Deus e tem que estar diante do Senhor nosso Deus. Às vezes queremos dividir as coisas, e aí dividimos, sabe como? Deus está numa batalha contra Satanás. E Deus está lutando com toda a sua força, mas Satanás também é muito poderoso. No fim, Deus ganha, mas por pouquinho. E aí muitas ditas igrejas evangélicas, cristãs, elas ensinam a cada culto esta luta. E aí por isso que existem vários exorcismos de demônios no culto. Né? Por isso que existem várias coisas terríveis, onde Satanás é mais exaltado num culto cristão, num culto que adora a Deus, do que o próprio Senhor. Na verdade, não existe essa dualidade, esta guerra entre o bem e o mal. Existe o Senhor nosso Deus, que é soberano sobre tudo, e Satanás o serve para a honra e glória de Deus. Quando Deus quer usá-lo, Deus o usa. O maligno não faz nada se não for pela determinação do Senhor nosso Deus. Deus é soberano sobre tudo e Ele administra um mundo caído no pecado, que não foi culpa de Deus, foi minha, foi sua, e de Adão, que escolheram o pecado, e porque o pecado entrou no mundo, entrou a morte, a desobediência, a injustiça, as imoralidades, e todo tipo de forma de destruição da sociedade, corrupção entrou por causa do nosso próprio pecado, porque nós não somos bons, somos pecadores e maus. E pela graça de Deus fomos redimidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Isso nos faz compreender a bondade de Deus e viver um pouquinho do que é a luz de Cristo nas nossas vidas. E fomos transformados, retirados do reino das trevas para o reino da luz do Senhor Jesus Cristo. Mas, infelizmente, ainda pecadores. Então, irmãos, às vezes colocamos muita culpa em Satanás. Ele tem a culpa dele, ele vai ser julgado pelos erros dele. Mas nós temos nosso pecado, é dele que temos que dar de conta. Nos arrependendo, pedindo perdão e vivendo em santidade diante de Deus. Um texto que nos ajuda a entender que não é essa dualidade, esta luta das forças, bem e o mal, está em Isaías 45. Olha Isaías 45, versículo 1. Isaías 45, verso 1 diz assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, rei idólatra da Pérsia. Isso aqui foi muito antes de Ciro, certamente é uma profecia. Ciro viria, foi ungido, escolhido por Deus para fazer a vontade do Senhor. Rei idólatra, imoral, cheio de pecados, longe de Deus, ungido do Senhor. A quem tomou pela mão direita, isso é Deus, assim diz o Senhor, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, Deus dizendo, para Ciro, um conquistador,
Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Ciro não era convertido. Ciro não conhecia o Senhor aqui. E nós sabemos pelo relato que quem deu o decreto para que depois do cativeiro babilônico os judeus voltassem para a sua terra para reconstruir os muros e o templo foi Ciro. Por isso que Deus levantou Ciro para conquistar as nações. Tinha um motivo, por amor de Israel. Eu sou o Senhor, versículo 5. Quando Deus no Antigo Testamento diz, eu sou o Senhor, isso é como se fosse a assinatura de Deus, né? Então ele está assinando, eu sou o Senhor, e não há outro, além de mim não há Deus, eu te cingirei, ainda que não me conheças, para que se saiba até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro Deus. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Este é Deus, a quem nós estamos adorando. Deus cria o mal, então ele é responsável pelo mal? Não. Entenda o mal como a negação daquilo que é bom e correto. No momento que Deus criou todas as coisas, e no momento que Deus criou um ser responsável e livre, o ser humano, Deus criou sim também a possibilidade da existência do mal. Porque Deus colocou um jardim, a árvore do conhecimento do mal no meio do jardim e deu uma lei. Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comer, certamente morrerás. E quando o homem comeu, Deus não foi pego desprevenido. Tudo está sob o controle de um Deus soberano que tem poder sobre tudo. Nós é que não entendemos tudo do que Deus é e do que Deus faz. E nem devemos. Porque somos limitados. E o nosso Senhor é ilimitado. O que resta a nós é entender que este Deus soberano nos escolhe para viver um relacionamento com Ele, através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Imagine um ser tão poderoso como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós temos acesso para orar, pedir, agradecer, até contar nossas tristezas e mágoas e sofrimentos para o Senhor. Temos tamanha intimidade e às vezes não o valorizamos. Esse é o Senhor nosso Deus. Ele que levantou Ciro para destruir as nações. A resposta de Deus à injustiça e aos pecados aos quais Abacuque estava indignado e clamando foi um mal maior ainda, chamado Nabucodonosor. E o último passo deste capítulo para compreendermos, ou melhor, começarmos a compreender o mal, este chamado problema do mal no meio da nossa realidade, é que Deus administra o mal da humanidade. Deus criou seres livres, mas até esta liberdade não implica liberdade para fazer tudo o que eu quero. É uma liberdade coordenada, administrada, dirigida e determinada por Deus. Aí você diz, então não é liberdade. É. Na ótica humana, é. Mas para o Senhor, tudo está sobre o comando dele. Você não vai conseguir fazer nada que pegue Deus de surpresa. Nem você, nem eu, nem ninguém no planeta. O Senhor está no comando, o Senhor está no governo, Ele administra tudo. Ele governa tudo, inclusive o mal. Que não foi Ele que exerceu, não é Ele que exerce, mas o ser humano mesmo que pratica o mal. Abacuque, capítulo 1, verso 12. Agora Abacuque fala: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. No verso 12, parece que Abacuque entendeu. Deus chamou aquele povo, os caldeus, os babilônicos, na pessoa de Nabucodonosor, para servir de disciplina
porque o povo de Judá estava vivendo em pecado, não estava fazendo caso da lei de Deus, nem observando a vontade do Senhor. Mas no verso 13, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Abacuque entendeu que os babilônicos viriam como disciplina, mas ao mesmo tempo ele não conseguia aceitar porque um povo tão injusto, tão idólatra, tão mau, vai destruir, ou vai oprimir, melhor dizendo, o povo de Deus, a nação de Judá. Verso 14. Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. E aqui Abacuque está usando uma figura de alguém que vem com a rede e pesca vários peixes. É assim que vem Nabucodonosor com a sua rede, arrastando as nações. E ele vai esvaziar a sua rede para arrastar outras nações e oprimir outros povos. E a indignação de Abacuque agora é entender por que o Senhor permite que estas coisas aconteçam. Verso 16. Por isso, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Os babilônicos adoram o seu Deus. E aqui, Abacuque está dizendo que o Deus deles, dos caldeus, dos babilônios, é exatamente o seu poder militar. Eles buscam o poder, buscam o domínio. Essa pista também está no verso 11. Olha o final do verso 11. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Eles querem dominar e dominar porque eles adoram ter o poder sobre as demais nações. E então o capítulo se encerra com uma pergunta. Acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando sem impiedade os povos? O Senhor vai permitir que Nabucodonosor continue conquistando e dominando as nações, inclusive a nação de Judá? Por que Deus, Ele permite o mal chegar até nós? Deus determinou o mal para a nação de Judá. O motivo é muito claro, disciplina, está revelado na Escritura. Mas nós não temos a revelação pessoal das nossas vidas hoje. Então nós não sabemos por que o mal chega até nós. Porque uma enfermidade chega, eu não sei exatamente o porquê. Se é disciplina, se é algo para eu aprender uma verdade sobre Deus, se é para eu ser um testemunho para os meus irmãos, eu não sei. Só sei de uma coisa, que tudo que acontece, de bom ou de mal, aos nossos olhos, na realidade humana, vem de Deus. E nós temos que estar prontos para louvar a Deus, como a irmã hoje louvou a Deus aqui, por tudo que acontece nas nossas vidas. Fácil não é. Quem passa pelos vales da sombra da morte não vai achar fácil. Fácil não é, e nem é isto que eu estou dizendo. Perder um ente querido, ter uma enfermidade, passar por problemas financeiros, qualquer que seja o mal que nos assola. Fácil não é. Mas a nossa segurança e o nosso conforto é que o Senhor nosso Deus, que é bom, onisciente, onipotente, Ele determina todas as coisas. A minha vida está nas mãos de Deus. A sua vida também. Quer você seja crente no Senhor Jesus ou não, a sua vida está nas mãos de Deus. E não há poder maior do que Ele. Não há. Por isso, temos que adorá-lo constantemente por tudo o que Ele faz para conosco. Até o mal glorifica o nome do Senhor. Vamos orar a Deus para que o Senhor nos dê desta sabedoria. Pai, só temos que te agradecer, porque o Senhor é maravilhoso e todo-poderoso. Ajuda-nos a compreender mais e mais sobre o Senhor. O Senhor é infinito, todo-poderoso.
Na nossa limitação, quando sofremos, não conseguimos perceber que o Senhor está no controle. Mas dá-nos, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, esta sabedoria, de modo que venhamos a testemunhar do Teu poder, da Tua glória a todos, mesmo nos momentos de dificuldade. Sabemos pelo livro de Abacuque que precisamos ter mais fé. E esta é a resposta para Te glorificarmos no meio do mal que nos assola, no meio do vale da sombra da morte. Ajuda-nos, Senhor Deus, a termos esta fé, para que o Teu nome seja glorificado e muitos venham a crer no Senhor. É o que Te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.